tarde, como que vocês estão? Hoje a nossa aulinha será de História. Nós vamos continuar fazendo as atividades finais do nosso livro. Então vamos lá. Pegue o seu livrinho e coloque na página 222. Página 222. Nós vamos continuar a partir da número 8, que foi onde nós paramos na última aula, ok? Então nós temos aí um texto para respondermos as questões. Leia o texto e responda as questões a seguir. A guerra que expulsou os franceses da Baía de Guanabara levou à fundação da cidade do Rio de Janeiro. Além de franceses e portugueses, muitos indígenas participaram dessa guerra. De um lado, os tupinambás se aliaram aos franceses. Do outro, os temiminós se aliaram aos portugueses. Depois de mais de 10 anos de lutas, com muitas mortes, os franceses foram expulsos e os tupinambás praticamente dizimados. O que é dizimado? Praticamente não sobrou ninguém. Venceu a aliança de portugueses e temiminós e após a vitória foi fundada na região a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós falamos aqui sobre uma guerra entre dois países europeus e entre também duas tribos de índios. Um saiu vencedor e o outro saiu perdedor. Então, nós temos a primeira pergunta aí, letra A. Segundo a descrição, além de franceses e portugueses, quem também lutou no conflito? Teve duas tribos que lutaram no conflito. Você vai depois olhar o nome dessas duas tribos e colocar na letrinha A. Na letra B nós temos, segundo a descrição, o que aconteceu aos indígenas que foram aliados dos franceses na guerra? Então nós temos um grupo que venceu e nós temos um grupo que perdeu, que foi dizimado. Vocês vão olhar no texto se o grupo dos franceses foi aquele que venceu ou se foi aquele que foi dizimado, ok? Na letra C nós temos, se a guerra era entre portugueses e franceses, em sua opinião, por que os indígenas também se envolveram com ela? Então, é uma questão de resposta pessoal. Por que vocês acham que os indígenas eles estavam no meio dessa briga? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os franceses, eles acabaram se aliando aos indígenas. Eles ofereciam coisas aos indígenas, então eles criaram uma aliança. E por causa dessa aliança, os indígenas também iam para a luta com eles. Na número 9 nós temos, o Rio de Janeiro foi a única cidade colonial americana que recebeu uma corte europeia. Qual é a relação entre esse fato e a intensificação do comércio na cidade? Por que será que quando a família real chegou ao Brasil, o comércio ele cresceu? Nós aprendemos que quando a família real chega ao Brasil, eles querem trazer costumes da Europa. E esses costumes, eles fazem o quê? Que se aumente o comércio local para poder atender a demanda que a corte real trazia de Portugal. Então agora, meu amor, você vai pausar o vídeo, vai responder essa página e depois vai voltar para a gente continuar. Vamos lá? Vamos lá, meu amor? Na letra A nós temos, segundo a descrição, além de franceses e portugueses, quem também lutou no conflito? Vamos ver? Os indígenas de tribos diferentes, como tupinambás e temiminós. Muito bem, letra B. Segundo a descrição, o que aconteceu aos indígenas que foram aliados dos franceses na guerra? Vamos ver? Foram dizimados, ou seja, massacrados. Muito bem. Se a guerra entre portugueses e franceses, em sua opinião, por que os indígenas também se envolveram nela? Por causa das alianças que se criaram entre as tribos indígenas e os europeus. Na número 9. O Rio de Janeiro foi a única cidade colonial americana que recebeu uma corte europeia. Qual é a relação entre esse fato e a intensificação do comércio na cidade? Vamos ver? Com a vinda da corte portuguesa,
o comércio foi intensificado, porque a nobreza trouxe hábitos de consumo europeus que precisavam ser satisfeitos aqui. Muito bem, meu amor. Agora vamos para a próxima página. Vamos continuar? Com a missão francesa, muitos artistas chegaram ao Rio de Janeiro, entre eles o francês Debret. Ele retratou a cidade sobre vários aspectos. Observe uma de suas pinturas abaixo. Identifique o tema e o que podemos aprender com ela. Olhando a figura aí, nós temos 3 escravos e uma senhora branca que parece ser a senhora rica, que era a dona deles. Esse período, ele lembra sobre qual período da história, quando você olha assim. Esse é o tema, o período da história que nós conseguimos observar. E o que nós conseguimos aprender, Nós sabemos que hoje em dia isso não é certo, que não se pode fazer, mas que no passado eles carregavam, Eles levavam as pessoas que tinham mais dinheiro, que eram donos deles, para os locais. Então é essa informação que nós temos na número 10. Na número 11 nós temos aí, observe a fotografia abaixo. Trata-se do local de trabalho da Presidência do Brasil. Foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Desembaralhe as letras e descubra seu nome. Olhando, já ouviram essa foto? No jornal está passando bastante sobre Brasília. Você sabe o nome desse local? Se você não sabe, pergunta a mamãe, pergunta o papai ou algum responsável que está aí com você, para que você possa responder a número 11. Na número 12, nós temos um texto para responder as 2 últimas questões da nossa atividade. Então, vamos lá. Os patrimônios culturais precisam ser preservados, pois são importantes para nos lembrar de nossa história e cultura. Ele nos faz pensar de onde viemos e para onde queremos ir. Em muitas famílias, há alguém que cuida para que objetos importantes com valor sentimental não se quebrem. Da mesma forma, no Brasil, há o IPAM, instituição responsável por cuidar de nossos patrimônios. Nem sempre, no entanto, o IPAM tem recursos suficientes para cuidar dos patrimônios materiais da forma adequada, e muitas igrejas do tempo colonial e outros locais históricos estão em condições precárias de conservação e fechados para a visitação. Letra A. Qual é o tema do texto acima? O texto está falando sobre a importância de quê, gente? De preservar uma coisa específica. Vocês vão olhar sobre o que é o IPAM, já estudamos sobre ele. Então, qual é a função dele? Vocês vão colocar aí na letrinha A. Na letra B, há um problema mencionado no texto. Qual é ele? É um problema grave? Esse problema está relacionado ao tema que nós respondemos na letrinha A. Então, você vai pensar qual é esse problema e vai dar uma resposta pessoal. Você considera um problema grave ou não? Ok? Depois que você terminar, nós chegamos ao final do nosso capítulo. Você vai fazer a parte do relembrando e marcar se você aprendeu tudo ou se você ainda tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, você volte na atividade ou pergunte à tia. Ok, meu amor? Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijão! Vamos corrigir a número 10. Observe uma de suas pinturas abaixo, que é do pintor, que nós já falamos sobre ele. Identifique o tema e o que podemos aprender com ela. Vamos ver? Trata-se de uma sociedade escravista, porque nós vemos, os escravos. Aprendemos que, antigamente, infelizmente, os brancos e ricos eram transportados por escravos. Na número 11, nós tínhamos as palavras embaralhadas e nós tínhamos que identificar o nome do local da foto. Vamos ver qual é? Palácio do Planalto. Muito bem, amor. Vamos agora para a última página. Nós lemos um texto e na letra A nós temos. Qual é o tema do texto acima? Vamos ver? O texto trata da importância de se preservar o patrimônio cultural e do ensino político e econômico que isso significa para a sociedade. Muito bem. Vocês podem colocar com as palavrinhas de vocês, ok? Não precisa ser do mesmo jeito que a tia colocou.
E na letra B, há um problema mencionado no texto. Qual é ele? É um problema grave? Vamos ver? O IPAM nem sempre tem recursos suficientes para cuidar do patrimônio material nacional. É um problema grave, sim. Muito bem, meu amor. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que você tenha gostado. Até amanhã. Um beijão e fiquem com Deus.